メイドの土産だ。一撃見舞ってみせろ。貴様の魔術を。A magia jamais sorrirá para um plebeu como você. Então essa é a magia que um nobre pode lançar? É quente, doloroso e belo. O protagonista acorda e está cercado de mulheres, ele até acha que elas são gigantes. Então ele pensa que já é melhor se defender com uma bola de fogo, e lança uma bola de fogo que destrói uma parte do castelo. E nas ruas do reino, extra, o príncipe Lloyd nasceu. Já se passou um tempo desde que o nosso protagonista, o príncipe Lloyd, nasceu. E nesse momento, as empregadas estão procurando por ele. Ele tá tentando fugir, então encontra dois cavaleiros e pede pra eles guardarem segredo. E enquanto os cavaleiros tentam chamá-lo pra uma caça, então, pra caçar com eles fogem de novo. E então o anime contextualiza a gente falando que ele é o sétimo príncipe, e ele é muito mais novo que seus irmãos e por isso tá fora da briga pelo trono. E então o cavaleiro mais velho começa a falar que mesmo assim ele é impressionante, pois ele já começou a falar logo depois que nasceu e já começou a ler livros de magia em vez de livro pra bebês da idade dele. Recusou o leite do peito como se fosse o espelho do cavalheirismo, e o cavaleiro acredita que ele seja a encarnação do grande William Bordeaux, o pai da magia. Então volta pro nosso protagonista confirmando que ele realmente nasceu de novo, ele é um reencarnado. Antes ele era só um morador qualquer de Salomit, e por algum motivo ele conseguiu manter as memórias da vida passada dele. Ele sabe que ele reencarnou como nobre, como o sétimo príncipe, mas ele sinceramente não se importa com títulos ou glória, porque desde a vida passada dele, a filosofia dele não mudou. Isso significa descobrir quantas magias incríveis o palácio possui. Ele então chega na biblioteca do palácio e fala que isso nem se compara à academia de magia de Salomit. Porém, uma das empregadas dele, a Shilfa, encontra ele. Ela é a empregada principal que está em cargo da educação do príncipe Lloyd. Então ela começa a treinar ele, lutando contra ele. Ele tenta falar pra ela que o sétimo príncipe nem briga pelo trono e que não precisa de aula de espada e tal. Mas ela fala que treinar ele é o sentido da vida dela. E ele sabe que se ele fizer corpo mole, essa aula vai durar o dia inteiro. E então eles voltam pro duelo. Um ataque atrás do outro, batalha bem acirrada, mas o Lloyd sabe que a Silfa tá se contendo. E ele tá usando uma magia do tipo de controle pra traçar todos os movimentos dela e repetir igualmente, como se ela lutasse contra um espelho. Ou seja, tá trapaceando. Isso tudo porque ele quer ir ler logo. Mas ele sabe que as diferenças de altura, físico, poder vão influenciar isso e ele vai perder rapidamente. Então ele trapaceia de novo, fazendo a espada dele crescer um pouco. Mais aprimoramento de força, mais levitação ainda por cima. Então, quando ele faz a Shilfa se acostumar como se estivesse lutando com um espelho, ele quebra os padrões e tenta ir por trás dela. Porém, a Shilfa é muito mais forte que ele e consegue contra-atacar e deixa ele no chão. E ela percebe todas as trapaças que ele fez. Só que em vez de ficar brava, ela fica na verdade orgulhosa porque ele é muito incrível e muito talentoso. Falando que ele consegue manipular duas magias ao mesmo tempo e nem os feiticeiros da corte conseguem fazer isso direito. E aí o Lloyd pensa que ela não percebeu duas magias dele e que na verdade eram 4 magias ao mesmo tempo. Mas é melhor ficar quieto. E então corta pra hora do banho e o Lloyd falando pra elas que ele consegue tomar banho sozinho. E tá lá ele tomando banho no meio de um monte de empregadas. E a Shilfa fala que não, porque se ela tirar os olhos dele, ele vai estar mergulhado em livros e não na banheira. Então as outras empregadas falam que se um menino mau não obedecer, o demônio da biblioteca proibida vai comer ele. E contam a história de que há muito tempo atrás, Salon quase foi destruída, que precisou do sacrifício de diversos feiticeiros pra selar um demônio, o Grimoire. A Shilfa ainda fala que ele é o que fica selado na biblioteca proibida que fica no subsolo do castelo. Então o Lloyd fica quieto um pouco e as empregadas começam a achar que ele ficou com medo e acham isso muito fofo. E começam a brigar entre elas pra ver quem vai dormir com o Lloyd. Só que na verdade o Lloyd era muito excitado porque descobriu uma biblioteca nova. E sai de fininho enquanto as empregadas brigam entre elas. E então, na calada da noite, o Lloyd tá no meio do castelo. Ele acha a entrada da biblioteca proibida, mas tem 2 guardas guardando o lugar. Então usa a magia do tipo ar, ocultação. Uma magia que usa o fluxo do ar pra refratar a luz e tornar o usuário invisível. E então ele passa tranquilamente no meio das guardas que estão falando que nenhum bandido provavelmente passaria pela segurança deles. E que mesmo que cheguem à biblioteca, 10 magos utilizaram sua magia mais forte pra selar a entrada. Mas o Lloyd facilmente quebra o selo e entra na biblioteca. Então ele tá empolgado vendo a biblioteca, mas um dos livros começa a pular. E do nada sai o demônio Grimoire no meio desse livro. Só que ele ainda tava todo selado. E ele fala pro Lloyd quebrar o selo dele, já que um dia ela vai se quebrar de qualquer jeito, porque já tá muito desgastada com o tempo. E em troca ele daria todo o ouro do mundo pro Lloyd. Mas o Lloyd percebe que era uma magia fajuta essa do ouro, que ele só transformou algumas pedrinhas em ouro. E fala que vai recolocar o selo de volta no demônio, tranquilamente. Então o demônio começa a ficar meio desesperado e fala pro Lloyd, que tal eu te ensinar sobre magia antiga então? Mas ele já desconversa porque acha que ninguém vai ter interesse nisso. Porém a gente já sabe, ele não conhece o Lloyd fica fascinado com isso. E o Grimoire já começa a bajular o Lloyd, falando que ele parece ter talento pra magia. O Lloyd concorda, falando que se a magia tá ligada à linhagem e talento, ele de fato tem um corpo mais privilegiado que os plebeus. Então o Lloyd facilmente desfaz o selo.
Então o demônio joga a magia chamada Tiro Obscuro no Lloyd, com a intenção de matá-lo de uma vez só. Mas o Lloyd defende facilmente e fica animado com tudo isso. Já o Grimoire fica bem irritado falando pra parar de subestimar ele e lança mais um monte de ataques nele. E o Lloyd tá lá fascinado que enquanto se defende ele consegue analisar ao mesmo tempo a magia antiga. Só que o Lloyd quer sentir essa magia com o próprio corpo. Então ele abre um buraquinho na defesa e coloca o dedo pro lado de fora pro dedo absorver a magia. A magia completamente rasga o dedo dele, só que ele é um pouco fascinado por magia. Ele fala que dói, mas que é lindo. Então o demônio lança outra magia e até o Lloyd fica impressionado, falando que sincronizar 2 encantamentos normalmente é impossível, mas como o demônio tinha 2 bocas, pra ele era possível. Dito isso, não chegou nem perto de arranhar o escudo do Lloyd. Então o demônio, que tinha acabado de jogar sua magia mais forte, resolve fugir. Só que o Lloyd já colocou infinitas barreiras ali na biblioteca. Aí ele falou que era só pra se precaver, já que tinha destruído uma parte do castelo no passado. Então o Lloyd fala que agora quer ver a magia de defesa do Grimoire. E lança uma bola de fogo gigantesca no Grimoire. E derrota completamente o demônio e ele fica se perguntando, ué, por que ele não defendeu isso? Como se tivesse como defender. E a biblioteca, que estava completamente destruída, o Lloyd reconstrói em 1 segundo. E o Lloyd repara que demônios não morrem por magia. E ele até fica curioso pra saber o quanto que ele aguenta. Mas o Grimoire fala que isso não mata ele, mas dói muito. E que ele desiste e promete lealdade ao Lloyd. E pede pro Lloyd aceitar ele como um familiar. E então ele pede pro Grimoire se transformar em algo pequeno. E o Grimoire se transforma em algo pequeno e bem fofo pra tentar fazer o Lloyd ficar caidinho por ele. Então o Lloyd fala pro Grimoire entrar na roupa dele e o demônio fica todo animado porque se ele grudar assim, ele pode controlar a mente e o corpo dele. Mas isso é só o que ele acha. Ele gruda no corpo e ele já percebe a mana densa que o Lloyd tem. Ele é um monstro de mana praticamente. E começa a tremer e o Lloyd até acha que ele tá com frio. Então o Grimoire fala que pode chamar ele de Grim. E agora ele vai voltar a ler. Lloyd tá estudando magia na biblioteca e vê alguém entrando, então pede para o Green se esconder. É o seu irmão Albert. Ele vai e leva o Lloyd numa área de treinamento, tipo um tiro ao alvo de magia. E o Lloyd fala pro Green que ele é provavelmente o próximo rei. Ele tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo e tal. E às vezes convida o Lloyd pra ir junto com ele. E essa é uma das raras oportunidades em que ele pode fazer magia no castelo. Então ele gosta muito dele. E chega a vez do Lloyd, e como ele não quer disputar a sucessão do trono, ele não quer chamar muita atenção. Então ele vai acertar todos os alvos, só que só de raspão. E o Green fala que isso provavelmente é mais difícil do que acertar o próprio alvo. Ele vai lá e acerta todos, e o cara que tá lá atrás acompanhando o Albert fala: ele tem talento, mas parece que acertar de raspão é o máximo que o Lloyd consegue. E o Green fica bravo porque esse cara não percebeu que o Lloyd fez isso de propósito. O Albert então fala que vai fazer uma pequena pausa e ele pode ficar brincando ali no campo. Então ele fica muito feliz porque agora ele tem finalmente um campo vazio pra ele. E ele quer treinar o truque de encantamento duplo que o Green fez. Então o Green fala que é impossível, porque só demônios conseguem fazer isso, porque só eles conseguem ter 2 bocas. Então o Lloyd vai lá e absorve o Green na mão direita dele. E o Green fala que só ele é louco de assimilar um demônio no próprio corpo. Então o Lloyd fala pra eles se sincronizarem e fazerem um ataque juntos. E quando o Green vai fazer um encantamento, ele simplesmente é bombardeado por uma chuva de encantamentos na cabeça. Ele não consegue entender nada que aconteceu, então o Lloyd fala que aquilo é uma pilha de feitiços. Uma forma de abreviar vários encantamentos para reduzir o tempo de ativação. Então, segundo isso, o Lloyd estava tentando fazer só uma centena de encantamentos diferentes. Então o Green fala que isso é impossível, uma única pilha teria no máximo 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então o Lloyd vai lá e simplesmente domina a boca do Green. E agora tem 2 bocas. Ele consegue falar pela boca do Green, que tá na palma da mão, e pela boca dele. E o Green fica sem nenhuma. Então ele começa a recitar 2 magias e o Green fica impressionado, porque são 2 magias avançadas e completamente opostas uma da outra. Ele tá juntando as 2 magias com um aumento irreal de mana. Então ele termina o duplo encantamento e sai um raio de poder pro céu, onde a cidade inteira consegue ver. E então a gente volta pra dentro do castelo, o cara que tava criticando o Lloyd aquela hora tá perguntando pro Albert por que ele dá tanta atenção pro 7º príncipe. Então o Albert fala: eu vejo que vocês não têm olho pra talento. O Albert percebeu que o Lloyd acertou de raspão intencionalmente. Ele fala que o Lloyd é um prodígio, ele pode se tornar um grande sábio um dia, ele pode virar um grande trunfo pra ele um dia. Mas no fundo ele só quer se dar bem com o irmãozinho dele. E que enquanto eles conversam, ele já deve ter acertado todos os alvos. Então o cara olha pela janela e... ué, já escureceu? Já tá de noite? Então a gente volta pro Lloyd, o campinho tá destruído e ele abriu um buraco no céu. Dá pra ver todas as estrelas ali. Um buraco misterioso no céu, clima bizarro ou mau presságio. É o que tava nos jornais no dia seguinte. Mas o Lloyd tá prestando atenção em outra coisa do jornal. Grupo de aventureiros de ranquear limpa masmorra difícil e coleta tesouros. E decide ir pra uma masmorra porque quer voltar pra casa com um monte de itens com poderes mágicos. O Grimm fala que não, porque todos vão surtar se não encontrarem o Lloyd no caso. Então o Lloyd tira uma castanha do bolso e fala: um pouco de engenharia resolve. E faz uma magia onde daquela castanha saiu uma réplica perfeita do Lloyd. E não é só na aparência não, é pele, osso, tem até um sistema circulatório. Então ele pode fazer até uns movimentos por conta própria. Mas se fosse tão fácil assim, ele já teria feito isso.
O problema é a Silpha, que repara em tudo. O outro dia, ela reparou que o Lloyd cresceu 0,07 milímetros. Então ele duvida que um sósia que só consegue dançar vai conseguir enganar a Silpha. E é por isso que ele vai lá e coloca o Grimm dentro do corpo de castanha. E o Grimm tá substituindo ele muito bem, por sinal, tá penteando o cabelo, se arrumando e tudo. As empregadas ficam até orgulhosas. O Lloyd colocou a mente do Grimm no boneco de castanha e o corpo do Grimm na mão dele. Então ele consegue falar com ele pela mão dele mesmo. E o Grimm consegue se fechar um olho e observar o que tá acontecendo com o Lloyd. E o Grimm fica impressionado que essa sósia tem até circulação de mana. Então cai a ficha pro Grimm, que agora que o Lloyd tá fora, ele pode fazer o que ele quiser sem interrupções. Então o Lloyd fala pro Grimm que ele tá muito feliz dele ser familiar dele. Ele tá contando com o Grimm. E o Grimm fica todo choroso, mesmo sendo um demônio. Então o Lloyd tá lá voando por cima das florestas, procurando uma masmorra, e vê lá embaixo uma menina sendo atacada por vários orcs. Ou na verdade ela não tá sendo atacada não, ela conseguiu derrotar todos os 4 bem fácil. E o Lloyd fala que a maneira que ela tá respirando é impressionante. Ele fala que no exterior eles canalizam uma energia chamada Ki, através dos seus corpos pela respiração. Essa é a novidade essa, hein? Essa foi a original. E a mulher percebe que o Lloyd tá ali. Pergunta quem é ele, então o Lloyd vai falar quem é, mas o Grimm interrompe falando que vai ficar óbvio que ele é o 7º príncipe de Salon se aparecer assim. Aí ele fica meio desesperado, fica quieto, e então a menina acha que ele é um inimigo e sai correndo pra cima dele. Então quando ela chega lá em cima, tem um cara chamado Robert. Prazer em conhecê-la. Ele é um aventureiro novato, mas na verdade é só o Lloyd usando feitiço de classe ilusão, imitação. É um feitiço meio limitado, já que ele só consegue usar rostos de pessoas que ele já conhece. Então ele usou as 2 bocas do Grimm e a dele pra fazer o rosto ficar dele e o corpo do Albert, o irmão dele. A menina do nada ficou muito amigável, então fala que o nome dela é Tal, uma aventureira de rank B e uma artista marcial. E a única coisa que tá na mente dela é que ele é muito lindo. Depois de 18 anos de vida dedicados ao treinamento, chegou a vez dela. Todos os caras que ela conheceu até agora só iam atrás de sacerdotisas delicadas. Por isso ela nunca foi popular, mas agora é a vez dela. Então eles decidem explorar uma masmorra juntos. Aí ela tá lá derrotando todos os monstros da masmorra, tentando impressionar o nosso menino Lloyd, e ele tá lá só focado em coletar pedras brilhantes. Ele pergunta pra Tal se ela usou Ki nos golpes ou não, e ela fica impressionada porque poucas pessoas nesse continente conhecem isso. Ele fala que é bem parecido em como a mana funciona com a magia, mas dessa vez é a respiração que é o importante. Então ela tá lá falando pra caramba, falando um pouquinho sobre o Ki, fazendo um monte de cantadas, falando tipo, é muito mais fácil sentir o Ki, eu quero do seu lado. E enquanto isso o Lloyd tá respirando, fazendo a respiração do Ki. E ele fala que viu a Tal respirando, então tentou copiar. Então ela fala que é perigoso, porque quando você não tá acostumado, a respiração do Ki pode fazer seus pulmões parecerem estar pegando fogo. Só que o Lloyd não tá nem aí, ele é tão obcecado por magia que ele só pensa que sentiu uma energia diferente, uma energia separada da mana dentro do corpo dele. Então a Tal vê que ele tá obcecado por Ki e fala, se você tá tão interessado, eu posso te ensinar um pouco sobre o Ki. Então ela fala pra ele manter essa respiração até eles saírem da masmorra. Então o Lloyd falso, que na verdade é o Grimm, tá lá no palácio comendo seu bolinho e tal. E quem aparece atrás dele é a própria Silpha. A gente vê que ele fica em choque, mas então a gente corta de volta pra masmorra. E tá lá a Tal derrotando o chefe da masmorra com um golpe só, com um golpe de Ki. E agora eles podem abrir o baú do tesouro. E a Tal repara que ele ainda tá treinando a respiração do Ki enquanto isso. E talvez ela tenha conseguido um partidão. Se isso continuar no caminho de mestre e aluno, talvez até o avô chato aprove o Lloyd como noivo dela. E então quando a Tal abre o baú, sai um corte de dentro dele. O Lloyd consegue salvar a Tal, mas o que sai de dentro do baú é um Lich. A Tal fica tremendo e o Lloyd pergunta se isso é um chefe novo. O Lloyd pergunta pra Tal que tipo de criatura é um Lich, e ela fala que não é nada demais e ele pode até esperar lá fora. No entanto, o Lloyd insiste e com isso a Tal dá um golpe nele, fazendo ele voar pra fora da caverna. E ela tá muito confusa, por que tem um Lich numa masmorra de nível tão baixo? Nem aventureiro rank A mal consegue enfrentar um desse. A Tal, na verdade, só quer ganhar tempo pro Lloyd escapar. Que menina de ouro, né? O Lloyd tá lá voando pra fora da masmorra e começa a pensar que ele queria explorar um pouquinho mais. Que será que tá tudo bem ele voltar? Então ele pergunta a opinião do Grimm, mas o Grimm tá quieto. Ele até pensa que perdeu o sinal e tal, então o Grimm solta um Lloyd-sama, por favor, volte. Então o Lloyd fica preocupado. Voltamos pra Tal e realmente um Lich é forte demais pra ela. O monstro então do nada abre a boca e fala na linguagem humana que ela tá usando técnicas de Ki. Ele reconhece essa arte porque já comeu alguém assim. E é só uma forma inferior de magia. Então nem vale a pena comer a Tal. Ele literalmente comenta, comer e mastigar. Ele tá mais interessado no Lloyd porque ele reagiu ao ataque dele no começo. Ela sabe que o povo do continente trata o Ki como se fosse uma técnica interiorana. Então ela fica mais encantada ainda lembrando que o Lloyd falou que o Ki era incrível. Então ela começa a ir pra cima do Lich com tudo, desferindo golpe atrás de golpe e descontando a raiva de alguém que tá desde os 5 anos treinando sem parar. Deixando de fazer coisas legais como arranjar um namorado, ela até consegue quebrar a barreira do Lich, mas já usou todo o Ki dela, ela não consegue mover nem mais um dedinho. E o monstro começa a debochar falando que o golpe mais forte dela ele consegue counterar com um único dedo.
Então ele dá o golpe final na Tal. Mas é óbvio que o nosso menino Lloyd apareceu e protegeu ela. E ele fala que tá com pressa, então vai terminar isso logo. A Tal até tenta perguntar pro Lloyd o que ele tá fazendo ali, mas o Lloyd tá um pouquinho excitado demais com a brincadeira. Ele então vai pra trás do lixo com magia de vento e tenta fazer uma técnica de Ki, só que é mais difícil do que parece. Então ele faz uma barreira em volta dele e começa a pensar como combinar mana e Ki. E enquanto ele pensa, o monstro tá lá tentando penetrar a barreira, mas dura demais. O Lloyd se lembra do que a Tal falou pra ele e começa a tentar focar e respirar mais fundo ainda. Levar o ar pros pulmões e acelerar a magia e... isso parece um Rasengan? Ele continua tentando, mas percebe que a própria barreira tá no caminho. Então ele desfaz a barreira de propósito e o lixo vai pra cima com tudo pensando que foi ele que quebrou. Aí o nosso menino prodígio Lloyd tá respirando, pensando e desviando das magias do monstro como se fosse nada. Então ele finalmente consegue materializar o Ki e a mana juntos num golpe. Com isso ele se defende facilmente de todos os golpes do lixo, mas ele pensa que foi fraco, porque não conseguiu alcançar o próprio monstro. Então começa a aperfeiçoar, precisa ser mais fino, mais afiado e ir mais longe. E começa uma trocação insana com o monstro e o Lloyd lá com aquela cara de louco dele. O monstro tá incrédulo pensando como é que umas técnicas de Ki conseguem se equiparar às magias dele. Equiparar não, superar. O Lloyd então dá o golpe final, cortando a barreira e o lixo ao meio. Aí ele vai lá abrir o baú e só tem uma faquinha. A Tal acha que foi perda de tempo, mas Lloyd repara que a faquinha talvez tenha sido imbuída em mana. O baú começa a ser sugado pra dentro da terra e a Tal fala que é isso que acontece quando você pega o tesouro. A masmorra desmorona. Então o nosso mini gênio Lloyd começa a pensar e percebe que o baú é o núcleo dessa coisa que a gente chama de masmorra. Essa coisa vive no subsolo até que alguém derrube algum item mágico. Então ele absorve o objeto e se desenvolve como uma masmorra, ele vira uma masmorra. E utilizando os itens das pessoas que não conseguiram completar a dungeon, ele dá de presente para as pessoas que conseguiram e aproveita essa oportunidade para fugir. E enquanto ele tá explicando tudo isso pra Tal, a caverna tá desmoronando e ele tá tentando pegar o baú que tá sendo sugado pro solo. A missão é um sucesso e onde um dia teve uma masmorra, agora não tem nada. E essa coisa no subsolo vai continuar juntando forças até virar uma masmorra de novo. A Tal então pergunta pro Lloyd por que ele usou técnicas de Ki em vez de magia pra derrotar o lixo. Ele fala que achou que seria divertido. Então ele se lembra do Green e sai voando porque tá com pressa. E a Tal grita lá de baixo que o golpe final que ele usou era a técnica secreta de Ki, a lâmina de Ki. E nem ela consegue fazer isso. E o Lloyd grita pra eles evoluírem juntos. E depois ela se toca que eles nem trocaram contatos. Então o Lloyd chega no castelo e o Green tá todo machucado. E ele pergunta quem diabos é aquela empregada. A Shirufi achou que ele ficou fraco do nada, então começou a treinar ele do zero muito mais duramente. E o Lloyd começa a consolar o Green porque ele não teve a mínima chance mesmo sendo um demônio. Então, outro dia já ele tá lá inspecionando a faca que ele conseguiu. Ele coloca ela em água fervente, começa a raspar a superfície e um negócio começa a sair dela. É uma essência de mana, um catalisador usado para magia de encantamento. Então ele dissolve isso em água e usa magia de água purificação máxima, para analisar e criar eles mesmos a própria essência de mana. E descobrem que os ingredientes são prata, óleo e hematida. E o Green fala que hematida é o pó de núcleo de monstro, então é difícil de conseguir. Então o Lloyd lembra que tem o núcleo da masmorra com ele, aquele baú, e talvez dê pra fazer com isso. Agora só falta a prata e o óleo. E a prata ele vai atrás do pai dele pedir. Então o pai dele dá um saco de moedas de prata, achando que era pra mesada. E até pergunta se ele não queria moedas de ouro. Já pro óleo ele fez um trato com a Shirufa que se ele conseguisse dar um golpe nela, ela daria pra ele. Então ele começa a atacar ela com tudo que tem direito, até magia. Mas ela é forte demais e ele não tem a mínima chance. Só que a Shirufa dá o óleo mesmo assim porque o Lloyd voltou a ter a mesma força de antes. Que ontem talvez ele só não tivesse num bom momento. E ter uma habilidade mágica e de espada somente aos 10 anos é uma coisa impressionante. Talvez ele poderia ser o líder dos cavaleiros quando crescer. Então a Shirufa fala pro Lloyd que espera que ele faça uma boa comida com o óleo. Então ele vai pro quarto dele com o Green e coloca uma plaquinha: se entrar, morre. Eles misturam tudo e então vão pra sala do irmão dele pedir armas pra testar magia de encantamento. Aí o Albert pergunta pros guardas de lá se tem alguém ali que poderia dar uma fortalecida no irmãozinho dele. E mesmo relutante estão todas as espadas que tem, porque aquilo ali foi praticamente uma ordem. E eles já estão dando adeus pras armas porque magia de encantamento é sempre difícil, até parece que uma criancinha de 10 anos conseguiria. Então o Lloyd e o Green voltam pro quarto e começam os trabalhos. O Lloyd já começa aplicando 2, 3 camadas de aprimoramento, usando todo o espaço possível com fórmulas de magia. Mas o aço da espada não aguenta as magias e quebra, e tem mais algumas tentativas frustradas depois disso. Só que depois de muito apoio emocional do Green, ele finalmente consegue algumas. E vai lá pra sala do Albert mostrando que de 120 armas, 50 foram um sucesso. Na verdade ele conseguiu 80, mas tentou colocar mais coisas nelas e quebrou. E o Albert fica impressionado, porque um encantador de primeira tem uma taxa de sucesso de apenas 10%. Talvez o Lloyd seja mais talentoso do que ele imagina. Mas os guardas não estão acreditando, estão achando que o Lloyd tá mentindo, porque ele deve ter falhado na 70 e deve ter ficado com medo. Só que quando o guarda vai colocar a espada na bainha, a bainha simplesmente é cortada pelo meio. E o Lloyd fala pro Albert que queria ver elas em batalha. E o Albert fala que tá perfeito porque o pai deles pediu pra eles caçarem um monstro.
O Lloyd e o Albert estão sendo levados pela Shilfa e escoltados pelos cavaleiros para a missão deles, no que até agora parece ser uma viagem bem aconchegante, acolorosa. O Lloyd estava até dormindo. Então eles entram na floresta e o Lloyd começa a conversar com a Shilfa. Ele tá muito animado porque não é comum ele ter permissão para sair do castelo. E também quer ver como ficou as armas que ele encantou. Aí o Albert começa a dar uma irritada nela, falando que ela nunca tira os olhos do Lloyd. E ela fala, claro, eu sou sua professora. E ele fala, será que é isso mesmo? E aí ela tira a espada pra fora. Mas é porque parece que temos visitantes. Vários kobolds emboscam eles e os cavaleiros falam que isso vai ser um bom aquecimento pro monstro. E o Grimm pergunta pro Lloyd se ele já tinha percebido. E é claro, porque uma das técnicas de Ki que a Tal ensinou pra ele é a detecção de presença. Usando isso, ele pode sentir tudo ao redor dele o tempo todo. E o Grimm pensa que ele tá ficando cada vez pior, porque agora, além de uma barreira ativada o tempo todo, agora vai ter detecção de presença ativada o tempo todo também. Então começa a briga generalizada e os guardas estão cortando os kobolds no meio, até eles estão surpresos. A espada tá cortando equipamentos de aço como se fosse papel. Ficou tão afiada que os soldados estão morrendo de medo como crianças que pegam numa faca pela primeira vez. E aí o Albert começa a elogiar pra caramba o Lloyd, e a Shilfa também mostra a espada dela, vê que ela derrotou vários, só que a espada da Shilfa não tá encantada. Então quando eles estão despercebidos, um kobold tenta atacar o Lloyd, e quem aparece é a Tal. Eu senti a presença de um bonitão, quer dizer, de monstros, e vim correndo. E o Lloyd quase dá uma deslizada falando com ela como se fosse o Robert. Aí ela chega perto do Lloyd e fala, você faz a respiração do Ki, né? Ela até achou que tinha sido o Robert, porque o jeito dessa respiração, o rosto também é parecido com o dele. Enquanto isso, outro kobold estava tentando ir por trás dela, mas a Shilfa mata. Aí ela agradece a ajuda da Tal, mas fala pra ela não se tornar um peso, e também não é pra agir como se fosse próxima do Lloyd. E a Tal revida falando pra ela não subestimar as técnicas de Ki, ela já tinha percebido o monstro. Então, mais à noite, parece que a Tal escutou e guiou eles até chegarem no lago. Aí ela tá conversando com o Albert, acha ele bonitão e tal, descobre que ele é o segundo príncipe de Salon. Até acha ele parecido com o Robert, mas aquele garoto é mais. E o Lloyd tá escondido dela, parece que a detecção de presença acabou prejudicando ele. A técnica é precisa até demais. Então o Grimm fala que se ele parar de usar a respiração agora, vai ficar mais suspeito. Então ele resolve ir pra tenda ficar quietinho lá. Só que quando ele entra, parece que ele é recebido por duas montanhas macias. Tem alguém se trocando lá. O Lloyd pergunta o que a Shilfa tá fazendo lá e ela fala, ué, a gente vai dormir juntos. Os soldados do lado de fora são todos do Albert, então ela é a única que pode proteger o Lloyd. Ele fala que ele pode se virar bem, mas ela fala que tem uma gata no cio mais perigosa que qualquer monstro por aqui. E a Tal, que no caso é a gata no cio, entrevê uma cena não muito legalizada. Aí a Shilfa joga uma faca nela e pede desculpas falando que sentiu a presença de uma idiota. Elas continuam brigando e o Lloyd sai de fininho. O Albert fala pra ele que ele arrasa corações e que a Shilfa mudou muito desde que começou a cuidar do Lloyd. O jeito que ela olha pra ele é como se ele fosse um homem crescido já, mas é pra ele tomar cuidado com relacionamentos porque elas podem ser assustadoras. E a Tal começa a explicar que ela foi contratada para reparar um templo antigo, no topo da colina, e a Shilfa manda ela ir pra lá logo então. Então o Albert chega e fala que pode ser perigoso, e se ela não se importar, poderia ficar com eles como vigia até o amanhecer. Mas no meio da floresta escura, parece que tem alguma coisa observando eles. O monstro finalmente aparece. É um lobo-urso, e a Shilfa manda o Lloyd ficar atrás dela. O Lloyd tá animado por ver aquele bicho, mas o Grimm tá desconfiado de alguma coisa sobre o templo. Então é a vez do Albert entrar em ação, e ele usa a espada que o Lloyd aprimorou pra ele. E com a espada ele usa uma magia incrivelmente poderosa, bola de fogo incestuosa. E o monstro é derrotado numa só, mas o Albert fala que normalmente essa magia dele não é tão poderosa. É graças ao encantamento que o Lloyd colocou na espada mágica dele. Só que nesse meio tempo, o Grimm lembrou. Aquele lugar no topo da colina é o templo que selava um demônio. Então o monstro que tinha acabado de ser derrotado se levanta e vários outros surgem atrás dele. E uma voz vindo dele falando, como ousam ferir meus servos, seus tolos mortais. É o demônio Pazuzu, ele tá dentro da boca do urso-lobo. Então começa a briga generalizada, mas os monstros se regeneram incrivelmente rápido. Deve ser o poder do demônio. Aí o Lloyd puxa o Grimm pra um cantinho e pergunta se ele conhece o Pazuzu. Ele fala que não, mas ele percebe que ele tá transmutando mana pra controlar os monstros. É como criar linhas de manas que te permite controlar alguém como se fosse uma marionete. E ele pode usar esses fios pra suprir a mana, por isso que eles se regeneram. Só que o Lloyd só quer saber de uma coisa. Me ensina a transmutar a mana? Enquanto isso, a Shilfa tá dando uma irritada na Tal, falando pra ela fazer alguma coisa logo. Aí o demônio começa a falar que entre os humanos, até que tem alguns que prestam, mas o resto é um lixo. Junto com um moleque ranhento e a sua babá. Ele começa a rir e fala pra Shilfa, ficar de olho num lixo patético desses deve ser dureza. E a Tal sente uma presença amedrontadora atrás dela. Então a Shilfa pede licença pro Lloyd e fala que vai cuidar de um negocinho. Enquanto isso, o Grimm tá lá ensinando como transmutar mana. A Shilfa chega perto do demônio e fala que ele cheira tão mal que o nariz dela até se retorce. E como ele tá contaminando o ar fresco do Lloyd, ela vai ter que matar ele. Então o demônio pula pra cima dela. Só que antes dele perceber, ela já cortou as 4 patas dele. Então ele começa a se regenerar e o Albert percebe que a regeneração dos outros monstros ficou mais lenta. E pede pra Shilfa ferir o demônio até eles poderem ajudar. E enquanto isso, o Grimm tá falando, viu isso?
Transmutar mana é um negócio bem delicado. O Pazuzu ali deve ter jeito pra isso. Mesmo demônios precisam de muito treino pra isso. Um bom começo é começar colocando cor na sua mana, depois formato, depois cheiro. Só que o Lloyd já fez uma rosa perfeita e tem até cheiro. Um cheiro bom, por sinal. Enquanto isso, nosso mano Pazuzu tá sendo amassado pela Sylpha e ela pede emprestado uma das espadas de um dos guardas que tava ali. E o demônio tá impressionado, porque como é que alguém tão habilidoso é só uma babá? E a Shirufá tá lá em êxtase porque tá encostando numa das espadas que o Lloyd criou. E o Pazuzu começa a falar que ficou curioso sobre o moleque. Primeiro ele vai dissecar o Lloyd pra examinar seus órgãos, um por um. Depois vai acabar percebendo que é só um monte de carne. E enquanto tá provocando a Sylpha, ele vai lá e morde ela. Só que foi proposital. Ela tá dentro da boca do lobo cara a cara com o demônio e fala: de quem você acha que tava falando? E usa a arte das lâminas duplas do clã Langlis, a Ascensão dos Dois Dragões, seguido pela arte das lâminas duplas do clã Langlis, Mergulho de Andorinha. Então o demônio começa a falar que elas são empregadas, e ela usa a arte das lâminas duplas do clã Langlis, Tigre duplo, garras e presas. E finalmente o podre bicho interno tá exposto. Todo mundo tá impressionado vendo aquilo e o Lloyd lá de longe vê que essa é a Sylpha quando ela fica séria. Ele memorizou. Então ela vai dar o golpe final no nosso mano Pazuzu e ela fala: a única coisa que você pode sentir do meu mestre é a espada. A Sylpha manda o Pazuzu se render, mas ele começa a soltar algo pela boca. E do nada o Albert e os guardas caem. E o Pazuzu tá muito irritado porque ele gastou um século criando aqueles monstros e eles simplesmente os destruíram. E dá um socão na Sylpha que já estava enfraquecida. O que os humanos inalaram é o miasma da dominação dele, que vai fazer eles obedecerem ao Pazuzu. E a Sylpha ainda tem um pouquinho de energia pra falar que agora entendeu porque isso fede. E quando o Pazuzu vai atacar ela de novo, a Tal aparece pra proteger. E a Sylpha começa a falar que já que ela consegue se mexer, fuja. E finalmente desmaia. E o Pazuzu dá o devido reconhecimento pra ela, porque ela absorveu mais miasma do que qualquer outra pessoa. Porque até os monstros foram dominados em menos de 30 segundos. Mas a verdadeira questão é: por que a Tal não tá sob o controle dele? Ele repara que ela tá usando alguma técnica de respiração. Ela é capturada, mas quando o Pazuzu fala que ela vai virar serva dele, ela fica louca. Alguém como ela nunca poderia abandonar um lindão necessitado. A Tal usa o pulso do trovão, uma técnica muito forte, e quando tá tentando estabilizar de volta a respiração dela, um lobo-urso ataca. E o Pazuzu levanta um pouco confuso porque tudo que ele vê é um monte de lixo feioso espalhado pelo chão, sendo que o que é lindo são os lacaios dele. E usa o miasma de dominação nela pra fazer ela servir e dedicar a vida dela pra ele. Mas a Tal começa a falar que mesmo no meio desse ar podre, ela ainda pode sentir. Ele tava perto o tempo todo, e o Pazuzu pergunta de quem ela tá falando. E a Tal responde: o cara mais gostoso de todos tá vindo pra chutar sua bunda. E o cachorro engole ela. E enquanto o demônio tá pegando o corpo da Sylpha pra transformar ela em serva, o Lloyd tá brincando na água com o Grimm. E ele descobriu o jeito que o Pazuzu domou os lobos urso. Parece que ele matou os pais dele e usou o miasma pra substituir na mente dos filhotes. Que crueldade. E finalmente o Pazuzu percebe que o Lloyd tá andando facilmente no meio do miasma. Aí ele pergunta como e o Lloyd responde: sei lá. E o Pazuzu olha pro Grimm, repara bem e: você não é um demônio, não? Fala que nunca viu isso na vida, um demônio servindo um humano, e também fala da aparência dele. Você se acha fofo ou algo assim? Você é uma vergonha pra nossa espécie. Mas o Grimm agora é um ser evoluído, ele deixa pra lá. Ele até pensou em dar alguns conselhos porque é da mesma espécie e tal, mas agora ele só quer que ele vire cinzas. Então o Pazuzu manda os monstros atacarem. E é tudo que o Lloyd queria, uma chance pra usar a transmutação de mana. E ele molda a mana como se fosse algo gentil e quente. E os lobos ursos, que antes pareciam monstros, agora parecem cachorrinhos. Eu acho que o Grimm também foi um pouco afetado. E manda o monstro que engoliu a Tal cuspir ela. Além disso, ele conseguiu converter toda a mana que tinha ali em um campo de flores num instante. O Pazuzu tenta usar o miasma de novo, mas todos os lobos se lembraram de algo. Do orgulho deles como monstros e o fato dele ter matado os pais deles. E começam um ataque sincronizado em Alcateia, coisa que como fantoches eles nunca iam conseguir fazer. Mas o Pazuzu é forte demais pra eles e derrota todos facilmente. E fala pro Lloyd que não importa quais feitiços ele use, eles são ineficazes contra um demônio. A mesma coisa que o Grimm falou. E agora é a hora perfeita pro Lloyd testar por que eles não morrem com magia. Ou será que eles não morrem com magia? Então uma mana gigantesca envolve o Pazuzu. Ele não consegue acreditar no que tá vendo e sentindo. O Lloyd sempre escondeu a quantidade de mana dele, e agora ele tá a fim de testar uns feitiços. E primeiramente ele tenta prender o Pazuzu numa gaiola. E ele começa a fugir, ele já percebeu que se ele ficar preso numa barreira, ele vai ser feito de rato de laboratório. Mas por incrível que pareça, ele tá conseguindo se esquivar das magias. E se incluir os feitiços em espera, o Lloyd consegue lançar mais ou menos 20 feitiços simultâneos. Mas com a ajuda do Grimm, ia conseguir extrair mais. Então o Grimm se junta à palma dele e eles conseguem capturar o Pazuzu. Com a magia de classe espacial, clausura dimensional. E o Pazuzu começa a ficar desesperado pensando no que o Lloyd vai fazer com ele. E o Lloyd percebeu que além de tudo que o Pazuzu fez pros lobos, tem alguns deles que nem parecem mais lobos. Ele provavelmente também fez experimento de hibridação com outros monstros neles também. E o Pazuzu tá com tanto medo que fala que talvez até morra. Ele nunca recebeu uma magia de alguém tão forte assim.
Fogo, vento, terra e água, o nível mais alto de magia dos 4 elementos, por 100 repetições, com um lançamento em alta velocidade, o triplo da velocidade normal. E o Lloyd acha lindo o que ele acabou de fazer, então vamos continuar assim por 30 minutos. Mas 5 minutos depois, a gaiola não responde mais. E o Green explica que tecnicamente a feitiçaria tem sim efeito neles, mas é como se fosse sons e luzes para os humanos. Então, considerando a quantidade de estresse que o Lloyd aplicou nele, e o Pazuzu tá lá com medo, pensando que ficou um século na angústia e mesmo assim não vai conseguir ser o rei do mundo. E o Lloyd solta e o pessoal começa a acordar lá no fundo. Então o Lloyd tem que ir lá tentar dar uma disfarçada. E o Green começa a falar que as pessoas não querem seguir líderes que ficam reclamando sobre seu sofrimento. É mais provável que você se divirta com alguém que tá se divertindo. Talvez seja por isso que as pessoas se aproximem do garoto. Então o Pazuzu entende que ele perdeu porque não estava se divertindo, e confia a ambição dele pro Green. E o Green devora ele, o que restaura um pouquinho a mana dele. E sobre a vingança dele, talvez ele ainda não possa vencer o Lloyd. E o Lloyd tá falando pra eles que enquanto eles estavam inconscientes, apareceu um aventureiro chamado Robert e derrotou o monstro. Já no Castelo Real, o rei tá parabenizando o Albert por ter matado um demônio, além do monstro que foi designado. E pergunta onde tá os aventureiros que ajudaram eles, a Tal e o Robert. O Robert desapareceu antes de todo mundo recobrar a consciência. E a Tal? Ela saiu correndo atrás do Robert antes que eles pudessem agradecer. E o rei tá bem curioso sobre esse Robert, mas o Albert fala que quem mais contribuiu para essa caçada, na verdade, foi o Lloyd. Então ele levanta e anuncia: o Lloyd deveria ser considerado parte da Associação Real. Eles só conseguiram sobreviver graças aos encantamentos que o Lloyd colocou nas armas. E a dedicação e o talento que ele tem os tornam apto para o trono. Mesmo se isso for criar um novo rival para ele não se importa. Ele só quer a melhor escolha para governar o reino. Mas ele não pretende ficar pra trás. Então o rei levanta e pergunta se o Lloyd vai se juntar à luta. Você ficará ao lado dos seus irmãos, na busca pelo trono? E ele, humildemente, recusa. E já do lado de fora, ele tá brincando com um novo animal de estimação dele, o lobo-urso que seguiu ele. E o Green fica com um pouco de ciúmes porque o Lloyd não foi atencioso assim da primeira vez que eles se encontraram. Então a Shifa aparece e o Lloyd fala que colocou o nome de Shiro no lobo, porque Shiro em japonês é branco, e a coloração dele é branca. Ele quer ensinar um monte de coisas pro Shiro, mas qual será que é a melhor maneira de transmitir o que ele deseja? E a Shifa começa a falar do domínio dos domadores de monstros. Parece que eles são capazes de controlar monstros através da mana. E o Lloyd acha isso divertido e vai tentar. Bom episódio. É muito chave ver o Lloyd fazendo aquela cara de louco indo pra cima com tudo. E o Green tá cada vez mais caidinho por ele, né? Por mais que eu acho que ainda vai ter um plot nesse negócio dele ter absorvido o Pazuzu e tal. Ele ficar cada vez mais forte. E o Albert é um baita irmãozão, né, cara? Eu queria o Albert como irmão. Mas é isso. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando. E é isso. Tamo junto, valeu, falou.